Olá, gente boa, eu sou Rafael Bittencourt e você é muito bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje é muito interessante, vai esclarecer muita coisa para você do fundamentalismo islâmico, como esses grupos dispararam ali no Oriente Médio, quais as causas, quais as razões, qual a gênese disso tudo, qual a origem disso tudo. Eu vou te explicar pausadamente e você vai compreender toda essa história, ok? Mas antes da gente prosseguir, eu quero te pedir carinhosamente que você deixe o seu like, se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, ajuda agora esse vídeo a se ranquear se você deixar o seu like nesse momento. Então, vai lá, deixa aí teu like, se inscreva se você ainda não é inscrito e contribua com o nosso trabalho aqui. Valeu, te agradeço de coração, vambora. Bom, galera, é o seguinte, você sabe que falar de geopolítica aqui no YouTube é muito complicado, porque qualquer termo, palavra que eu uso, e às vezes eu uso muitos dados, eu preciso mencionar alguns casos, o YouTube acaba tirando a remuneração dos meus vídeos, então eu criei uma vaquinha, um link que está aqui embaixo, é o primeiro link aqui da descrição, é o link da vaquinha, se você desejar apoiar o nosso trabalho, ir lá, deixar uma doação, uma contribuição, tá aqui o link da vaquinha, você vai lá, deixa a sua contribuição, então você consegue me apoiar e eu continuo tocando aqui o assunto e vambora. Para você entender o surgimento desse grupo, tão importante na questão Palestina, tão importante na questão Israel, tão importante nos conflitos do Oriente Médio, tão importante no surgimento de grupos extremistas religiosos que querem implementar a Sharia, que é a lei islâmica. Para você entender o surgimento desse grupo, você não tem que olhar só para o Oriente Médio, você precisa olhar para a Europa, no que está acontecendo na Europa no finalzinho do século XVIII, 1798 para 1799. Revolução Francesa, e junto vem toda uma revolução cultural, uma revolução de ideias com iluminismo, humanismo, liberalismo. Então a Europa está fervendo e a Europa está se expandindo com as expedições, né? A Europa está percorrendo o mundo, dominando, criando colônias, dominando o Oriente Médio em 1798. Então, uma expedição francesa e da Grã-Bretanha chegam no Egito, e aí começa toda a história, né? Com a dominação do Egito, a dominação cultural, a doutrinação cultural europeia no Egito, acaba por fomentar as lideranças intelectuais islâmicas do Egito, daquela região, a resistirem à dominação europeia, à cultura ocidental. Então a Europa está chegando no Oriente Médio, está chegando no Egito, a fim de dominar as novas colônias, de conquistar novos territórios, com planos muito importantes para o Egito, já que o Egito está numa posição geoestratégica ali com a Europa, né? E mais à frente eu vou explicar, inclusive, do canal de Suez, que foi muito estratégico para relações comerciais, navegação ali, portos, etc. Então a Europa está chegando, as expedições da França e da Inglaterra estão entrando naquela região ali e dominando aquela região. Mais à frente a coisa vai mudar, os atores vão se reconfigurar, vão surgir outros atores, né, como União Soviética e Estados Unidos, mas agora é a Europa, né? Estamos falando de França, estamos falando de Grã-Bretanha, estão fatiando toda aquela região. Então toda a cultura islâmica daquela região estava sendo suprimida pela lógica europeia, pela lógica da dominação europeia. Então começam a surgir grupos de uma elite intelectual que estava no Afeganistão e que agora se desloca para o Egito, para tentar criar uma ideologia, para fomentar algumas ideias, para resgatar valores. Então começa a surgir um grupo reacionário para resgatar os valores do Islã, os valores culturais, os costumes do Islã. Estão vendo o Egito se modernizar, estão vendo os investimentos europeus, o crescimento, a ocidentalização do Egito, mas eles querem resgatar os valores do Islã. Há uma figura que surge dentro desses intelectuais que querem criar uma nova doutrina. Essa figura que surge é um pensador, é o Jamal ad-Din al-Afghani. Ele tem essas ideias de criar um grupo forte para poder se opor e lutar contra a dominação europeia. É a origem de tudo. Jamal ad-Din al-Afghani, ele idealiza isso, mas ele não vai para frente, ele não tem êxito nas suas ideias. Até que mais à frente, a Europa avança com o seu plano de dominação e avança com os seus objetivos comerciais, e à medida que esses conflitos por identidade, esses conflitos ideológicos vão crescendo, vai se fervendo, essa coisa vai fervendo, esse caldeirão de conflito de identidade vai crescendo e fervendo, e conflito religioso vai crescendo,
a Europa também vai crescendo juntamente com os seus interesses. Na verdade, uma coisa é a resposta da outra. Então começa uma obra gigantesca, uma obra colossal do Canal de Suez, e a Europa agora, a França e a Grã-Bretanha deslocam para o Egito uma massa muito grande, um número muito grande de trabalhadores, de engenheiros, de políticos, de profissionais de alta sociedade e suas famílias. Obviamente, que para poder construir o Canal de Suez, esses trabalhadores, esses profissionais, esses políticos, essas pessoas, esses militares, deveriam ter um lugar para se acomodar. Então a Europa cria uma cidade paralela ao Egito. Dentro do Egito cria uma cidade, mas com características europeias, né? Cria essa cidade com características europeias. Mas, em detrimento, essa cidade com características europeias, que servia para abrigar os políticos e todos que vieram da Europa para construir o Canal de Suez ali no Egito, tem a cidade islâmica. E essa cidade islâmica está pauperizada, miserável, sem hospitais, né? Uma cidade com grandes problemas sociais e com um conflito de identidade muito grande. À medida que, quando o Canal de Suez está pronto, os comerciantes não querem fazer negócio com os muçulmanos, querem fazer negócio com os europeus. Então, ao mesmo tempo em que o modelo europeu no Egito cresce e prospera, o modelo islâmico não cresce. As cidades do Islã não crescem. Então fica ali um conflito muito grande entre dois mundos dentro de um país, dentro de uma cidade com cidades vizinhas ali, praticamente convivendo com dois mundos, com realidades tão abruptas. Dentro desse contexto e do conflito de identidade, desse caldeirão efervescente de conflito de identidade, conflitos religiosos e conflitos político-econômicos, surge uma figura muito importante. Aparece uma figura importante chamada Hassan al-Banna. Hassan al-Banna, ele foi consultor de sultão, ele foi consultor de reis, um afegão, ele já fazia parte de uma elite, dessa elite pensante, e ele veio com muita força, pegando os princípios de Coni, daquele primeiro que eu falei para você, daquele teórico, daquele pensador do Islã, que queria resgatar os valores do Islã, confrontando com os valores europeus. E agora, o Hassan al-Banna, ele cria uma escola para poder alfabetizar as pessoas, e começam a chegar os adultos. Quando começam a chegar os adultos, aí não é só uma escola de doutrinação islâmica, passa a ser a Irmandade Muçulmana. A Irmandade começa a ganhar corpo agora com o Hassan al-Banna treinando. Aí realmente é campo de treinamento. Ele começa não só a alfabetizar com a sua escola. Todos os princípios da origem da Irmandade Muçulmana foi a gênese para grupos extremistas. Então, a partir desse momento aí que o Hassan al-Banna ele cria a Irmandade, oficialmente ele cria a Irmandade começa a ter apelo popular nos sunitas e começa a crescer em toda a região, né? Alcançando Síria, alcançando o Afeganistão, agora criando, a partir dele, saindo novos grupos, né? Agora a Irmandade não é só um grupo que tenta dar assistência à população e treinar a população para que eles pudessem resgatar valores fundamentais do Islã. Agora é um grupo muito mais organizado, é um grupo de cunho político-religioso. Agora algumas questões importantes do ponto de vista político começam a aparecer, como por exemplo, derrubada de presidentes no Egito, presidentes sendo assassinados e acusa-se que o mandante é da Irmandade. A Irmandade elege um presidente e esse presidente é caçado pelos militares. O mundo está em polvorosa, o mundo está com grande estabilidade política porque está saindo da Segunda Grande Guerra Mundial, entrando numa Guerra Fria. Começa agora os interesses de União Soviética e os interesses dos Estados Unidos. Então a Irmandade, que é sunita, né, da ala religiosa do Islã sunita, ela se liga à Arábia Saudita, né, que ao mesmo tempo daí sai o Hamas, que é um grupo muito mais extremo, ligado muito mais à violência. Há quem diga que a Irmandade Muçulmana, ela foi a gênese, ela foi a origem, ela foi o ventre que gerou todo o fundamentalismo islâmico, né, que está espalhado hoje por todo o Oriente Médio. Há quem faça ligação deles com a Al-Qaeda, por exemplo. Há uma ligação dos grupos que querem implementar a lei islâmica da Sharia, né, que é a implementação da lei islâmica acima de qualquer outra lei, né? Além do Hamas, além da Al-Qaeda, além dos grupos que atuam na África, se você colocar aqui na internet, você
você vai achar vários grupos fundamentalistas islâmicos que surgiram a partir da Irmandade Islâmica. Então, a Irmandade Islâmica, ela está no berço disso tudo. Mas quando você olha para a origem dela, você consegue perceber como esse movimento foi evoluindo, foi ganhando corpo, foi ganhando um discurso político, religioso, fundamentalista, e que hoje faz confronto, né, e que hoje atua diretamente no Oriente Médio, ali na faixa de Gaza, usando o Hamas, né, que também é sunita, que eu já estou repetindo para você, inclusive, usando grupos fundamentalistas na África, né, eles querem implementar o califado. Esses grupos extremistas islâmicos nasceram da Irmandade Muçulmana. Hoje eles são milhões espalhados pelo Oriente Médio e espalhados pelo mundo todo. Há uma ligação, e eu quero deixar esse exercício para você de reflexão sobre esse fundamentalismo, esse discurso fundamentalista. Inclusive já teve até presidente aqui de um partido, que eu quero perguntar para vocês que partido é esse, defendendo a Irmandade, né? Defendendo a Irmandade. Mas eu quero perguntar para você que grupo aqui no Brasil, grupo político aqui no Brasil, partido político aqui no Brasil, tem um resquíciozinho, tem um discursozinho muito parecido com o que a Irmandade pregava, a origem da Irmandade. Escreve aqui para mim se você faz uma conexão com a origem de algum grupo, algum partido político aqui no Brasil. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de soltar o dedo no like e compartilhar para todo mundo. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.